Reflexão 1, né? Nem 8, nem 80. Como eu costumo dizer, avalio que nem toda vivência, né, que nos atravessa nesse momento de isolamento social, de pandemia, ela tende a se tornar uma experiência, né? Portanto, necessariamente não significa que a gente vá aprender significativamente alguma coisa, portanto, não significa necessariamente que a gente tende a mudar, né? O fato de vivenciarmos essas situações não significa necessariamente que ao término da pandemia, ao término do isolamento social, as nossas vidas, a gente mude de uma maneira radical. Nem toda vivência, né, ela se transforma em experiência, e aí eu trago muito a ideia de experiência a partir do Walter Benjamin, né? Então a experiência que ela realmente, a vivência ela é necessária, mas a vivência por si não é suficiente, né? Então é necessário uma tomada de consciência, é necessário um processo de reflexão, né, e de implicação para que essa vivência se transforme em experiência, portanto, produza algum tipo de mudança. Mas, sem dúvida, essa situação que nós vivemos trazem algumas condições muito diferenciadas, né? Inclusive do ponto de vista de rupturas. Por exemplo, nós vivíamos, né, por exemplo, é muito colocado, né, que nós vivíamos muito numa corrida, numa vida muito acelerada, e há uma ruptura nisso, há um stop, né, uma parada, né? E inclusive como Clara Souza, uma psicóloga amiga minha, tem colocado, né, uma parada abrupta que, se por um lado é interessante, por outro pode trazer alguns desconfortos, algum tipo de mal-estar. Então essa parada, ela é um fato, é uma condição que realmente todos nós estamos vivendo, e tem desdobramentos, né? Que pode desestabilizar, que pode trazer uma sensação de luto, de perda, né? Mas que pode também ser interessante. A grande questão é, será que a gente vai aprender com isso? Então, eu tenho ouvido assim, muita gente falar, né, que a gente vai mudar muito, né, que vai ser o colapso, né, desse sistema e a emergência de um outro sistema. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, né? O próprio Zizek, né, num livro que foi recentemente publicado, né, A Sopa de Wuhan, ele coloca isso, ele aposta, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, não necessariamente as vivências, seja do ponto de vista individual quanto coletivo, não necessariamente vão se transformar em experiências, né, em uma tomada de consciência, em uma mudança de atitude, né, mesmo do ponto de vista das instituições, enfim. Acho que sim, existem situações concretas diferentes que acontecem, que estão impactando em nossas vidas, mas vai depender, né, do nível, da profundidade dessas mudanças e das direções que nós vamos tomar. Algumas coisas, analisando, né, a história, avalio que há indicações de mudanças, mas eu questiono se essas mudanças elas vão ser tão impactantes, por exemplo, até do ponto de vista do comportamento do brasileiro, né, que ele deixaria de ser caloroso, né, próximo, afetivo, e que depois dessa pandemia os brasileiros eles vão se tornar mais distanciados um do outro, né, menos calorosos, né? Não acredito, né?
E falo isso trazendo alguns episódios da história que se aproximam um pouco disso que nós estamos vivendo hoje, né? Muito provavelmente a gente vai estar sim adotando aí alguns comportamentos relativos à higiene, né, à educação, como por exemplo, é muito comum aqui no Brasil nós espirrarmos assim, né, enquanto que em outras sociedades as pessoas espirram assim. Na Ásia e em muitos países asiáticos, as pessoas quando estão resfriadas, elas usam máscara. Aqui, não, somente nessa situação de pandemia, passamos a usar máscaras, né? Sobretudo em lugares públicos. Então, talvez isso a gente incorpore muito mais como uma necessidade e às vezes até como uma imposição do Estado de tentar regular essas condições sanitárias da sociedade.